Elisa, da Brasília dos agora 24 graus, olha só, a sensação dentro do Palácio do Itamaraty é de que não houve ali qualquer susto, qualquer surpresa em relação a essas sanções que foram anunciadas pelo governo de Donald Trump. Para a gente puxar um fio, às vezes tem alguém que está assistindo a gente e não acompanhou essa situação. Ontem, o Marco Rubio foi até as redes sociais, ele que é secretário de Estado dos Estados Unidos, a anunciar que daqui para frente vai ter veto ao visto de quem, por algum motivo, ofender algo em relação aos Estados Unidos. Só para trazer um trechinho aqui, aí eu venho com a repercussão do Brasil, mas para a gente contextualizar. Ele diz o seguinte: hoje eu estou aqui anunciando uma nova política de restrição de vistos, vai ser aplicada a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão, que é essencial para o modo de vida americano. E aí ele vai citando que estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para os Estados Unidos. Daí este veto, portanto, aos vistos. Aqui no Brasil, Elisa, a gente tem um certo palpite de quem poderia ser afetado com essa decisão dos Estados Unidos, né? Teve um ex-assessor de Donald Trump que, inclusive, citou o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais ao comentar essa decisão de Marco Rubio. Mas será que essa decisão tem a ver, de fato, com um ataque direto a Alexandre de Moraes, Elisa? Na visão do Palácio do Itamaraty, a coisa é muito mais ampla e é aí que entram as Big Techs. Diplomatas com os quais eu conversei avaliam, Elisa, que de fato isso parte de uma questão macro, de enfrentamento que a Casa Branca se propõe a fazer por influência das Big Techs em relação a países que estão avançando ou que já avançaram com a regulação dessas redes sociais mundo afora. Não é à toa, e me frisaram, me chamaram a atenção para isso, que essa mesma mensagem que eu li um trechinho para vocês, cita nós aqui na América Latina, mas cita a Europa também. Nós aqui no Brasil, a gente tenta emplacar essa discussão há bastante tempo, mas a gente sabe que o assunto anda bem congelado. Tem um projeto que o governo Lula está prestes a enviar, mas muita resistência no Congresso Nacional, sobretudo da bancada bolsonarista. Na Europa, a gente tem alguns países que já avançaram e muito nessa legislação, criando, de fato, regras que acabam representando obstáculos na atuação dessas Big Techs, mas que são regras que vêm no sentido de oferecer mais segurança para quem está ali no ambiente digital. Então, esse é o macro da questão. O Itamaraty não vê como algo que seja uma influência, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, se licenciou do mandato justamente para tentar chamar a atenção de autoridades americanas para essa tese que o bolsonarismo traz de que há uma perseguição. Enfim, a gente viu os últimos capítulos dessa história também envolvendo o Eduardo Bolsonaro com a abertura de um inquérito. Então, essa é a visão de dentro do governo Lula, que se trata de algo muito maior, referente a, de fato, um ataque que se faz às Big Techs, que tem uma grande influência no governo de Donald Trump. A gente está vendo esse afastamento hoje do Musk, mas pouquíssimo tempo atrás tinha representantes de todas as Big Techs ali ao lado de Donald Trump, na posse dele, por exemplo, tiveram um lugar de honra. Então, parte daí este enfrentamento e essas medidas de sanção. Seria muito pior, na avaliação de diplomatas brasileiros, se a gente escalasse para sanções econômicas. A gente viu aí esse efeito do tarifaço e também já falamos aqui sobre os novos capítulos dessa história, Elisa. Então, o Brasil, ele por enquanto está numa posição de não reagir imediatamente, não houve uma nota. Ontem o ministro Mauro Vieira estava na comissão lá na Câmara dos Deputados, respondendo a questionamentos dos parlamentares, e ele também chama a atenção para uma exceção. Quando você tem reuniões multilaterais,
você tem uma espécie de visto oficial que é concedido a essas autoridades. E essa seria uma brecha enxergada pelo Palácio do Itamaraty na possibilidade de você ter um envio de representantes do Brasil que, por acaso, poderiam infringir isso que os Estados Unidos estão dizendo sobre algumas autoridades. Então, seria uma brecha também para garantir que essas agendas continuassem, a não ser que o governo dos Estados Unidos, de fato, subisse o tom e infringisse esses acordos que são anteriores à gestão de Donald Trump. É outro ponto também que se levanta, Elisa, mas o cerne mesmo da questão é esse, é você pensar em algo muito maior que tem a ver com o enfrentamento, a questão das big techs, há uma falta ali de apoio que o governo Donald Trump dá sobre a regulação, indo justamente o contrário, que é o interesse, né, dessas empresas, e de fato uma discussão que aqui internamente a gente também tem toda essa dificuldade de ser tocada. Dentro do Palácio do Planalto, está na iminência de ser enviado esse projeto de lei ao Congresso Nacional, Elisa. Mas aqui a gente encontra argumentos bem nessa linha que o Marco Rubio usou, de liberdade de expressão, e com isso esse debate que é necessário vai sendo contaminado também no nosso legislativo.